contratações temporárias. Imagine que aumenta o volume de vendas e de compras e há uma sobrecarga nos funcionários que já estão ali em atendimento. Aí é onde acontece exatamente esse tipo de contratação. Mas existem algumas observações a se fazer em relação a isso. E o quadro Seu Direito Hoje vai tratar desse assunto. Contratação temporária, o que a gente precisa saber sobre isso? E eu recebo aqui ao meu lado o doutor Igor Barbosa, que é advogado, para conversar com a gente exatamente sobre esse assunto. Doutor Igor, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, tanto seu como do Ítalo. E para mim é uma honra imensa estar aqui na TV Meu Norte, uma TV que abrigou meu pai por muito tempo, o Gilvan Barbosa. Então, para mim é uma felicidade imensa estar aqui hoje. É verdade. Então, olha como ele realmente parece com o pai, o nosso querido Gilvan Barbosa. Trabalhei com seu pai durante muito tempo, uma pessoa incrível. Pense num cabra dançador, gostava de dançar no programa. Acho que eu aprendi com ele. Um excelente profissional. Mas, doutor, eu gostaria de saber, para começar a nossa conversa, a respeito das contratações temporárias. Qual tipo de contrato deve acontecer? O que quem vai contratar precisa observar e o que quem está sendo contratado precisa considerar? Perfeito. Eu acho que o grande problema da contratação temporária chama-se a informalidade. Hoje nós não vemos nem o empregador, nem o empregado preocupados com isso. Eles querem realmente suprir uma demanda que eles têm, o empregado quer receber. Mas nessa grande questão, o que é que a gente vê? A informalidade, que lá no fim vai gerar prejuízo para ambas as partes. Nós temos duas formas que tem como legalizar essa contratação. O empregador, eu quero suprir a minha demanda. Eu poderia simplesmente fazer a contratação comum. Só que qual o problema? Aquela demanda é temporária. Sim. Então, um contrato comum que lá na frente ele vai ter que demitir, vai ter multa dos 40% e aviso prévio, isso não vai suprir. Então, nós temos duas modalidades. A primeira é a contratação do trabalhador temporário. Agora, eu nunca vi aqui em Teresina ninguém adotar isso, que simplesmente é uma excelente modalidade. Como é? Existe uma empresa tomadora de serviço, que é a empresa que vai tomar o serviço, que é a que necessita, e existe a empresa que interposta, ou seja, é uma relação entre três sujeitos. A empresa que vai tomar o serviço, a empresa que vai servir o trabalhador, né, que vai fornecer a mão de obra, e o trabalhador. Mas ninguém faz isso, que é uma contratação que ela necessita a contratação formal. E qual o benefício da contratação pelo modo temporário? É que lá no fim, quando terminar o contrato, o empregador ele não vai ter que pagar a multa do 40% da FGTS e nem vai ter que pagar o aviso prévio. Mas o empregado, em contrapartida, ele vai ter a carteira dele assinada, vai ter todos os direitos FGTS, INSS. Agora imagine, o empregador contratar um empregado e não ter uma carteira assinada. Vai que acontece um acidente. Aquele empregado ele não está cobertado pelo INSS. Aí é um problema a mais para o empregador. E lá no fim, se ele não assinar essa carteira, vai ter o vínculo reconhecido se o empregado buscar a Justiça do Trabalho. Olha só, muito importante falar sobre isso. E ainda tem outra modalidade, que veio pela reforma trabalhista, que é o contrato intermitente, que é uma contratação direta entre empresa e empregado, no qual vai ser assinada a carteira, mas só vai ser pago os dias trabalhados. Então, o empregador vai convocar o empregado, ele tem até 3 dias, com 3 dias de antecedência, vai informar o período que ele vai precisar daquele empregado e o empregado vai receber os dias trabalhados, 13º proporcional, férias proporcionais e gera o quê? A segurança, tanto para o empregador quanto para o empregado. Bom, você falou de duas modalidades que poderiam sanar brechas para possíveis prejuízos para o empregador. E no caso do empregado, qual benefício ele pode ter aderindo a uma contratação como essa? Porque às vezes as pessoas estão com outras demandas e elas dizem assim, eu vim trabalhar, mas não precisa assinar minha carteira. Eu quero só receber porque eu estou recebendo o seguro-desemprego. Por exemplo, quem está recebendo o seguro-desemprego pode passar a ter uma contratação temporária como essa? Perde o seguro-desemprego? Excelente pergunta. Nesse caso específico, sim. Porque a carteira de trabalho ela vai precisar ser registrada. Então, na verdade, o seguro-desemprego é um programa do governo que foi criado para evitar com que aquele empregado que foi demitido não fique desamparado. Mas, ao mesmo tempo que ele passa a exercer uma atividade remunerada, ele perde o seguro-desemprego. No entanto, ele passa a ter direito a FGTS,
passa a ter direito a férias proporcionais, passa a ter direito ao 13º proporcional. Então, existe uma série de benefícios que vale a pena haver a formalização, tanto para o empregador como para o empregado. E quanto tempo essas duas modalidades de contratação podem permanecer? Meses, pode demorar um pouquinho mais, até que esse empregador precise formalizar de uma outra forma essa contratação? Perfeito, excelente pergunta. Quando se fala de trabalhador temporário, a lei traz uma previsão de até 180 dias, podendo prorrogar por mais 90, ou seja, nós teremos aí um prazo de 270 dias que pode ocorrer essa contratação. Agora, porém... Quase um ano. Só que tem um porém. Para haver a contratação temporária nesse período, tem que justificar o motivo. Ou seja, se realmente eu estou contratando um funcionário que existe uma demanda maior, ok. Agora, se eu estou contratando aquele funcionário que a demanda acabou e ele continua como serviço temporário, aquele contrato ele vira contrato por tempo determinado, que é aquele contrato padrão. Que no caso, para desligar o empregado, lá no fim vai ter que pagar a multa de 40% e o aviso prévio. Já no contrato intermitente, ele não traz um período. Vai ser o período que o empregador necessitar daquele empregado. Então, às vezes, eu digo até que o contrato intermitente talvez seja até mais vantajoso. Tanto para a empresa, que vai ter uma ligação direta com o empregado, também para o próprio empregado. E nesse caso, quando da segunda opção, que você vai formalizar o período de até 200 e alguns dias, posteriormente precisa haver uma nova... Pronto, passou o período, perfeito. Agora eu quero contratar. Aí muda alguma coisa lá na carteira? Perfeito. No caso, ele vai querer contratar como tempo indeterminado, isso. Correto? Aí, apenas informar o E-Social que aquele trabalhador vira por tempo indeterminado. Não tem nenhuma burocracia a mais. E é vantajoso também para o funcionário que ele passa a ter um vínculo por mais tempo. Agora, eu queria até alertar também no sentido, se ele quiser contratar novamente esse mesmo empregado como serviço temporário. Aí ele precisa aguardar um interstício de 90 dias. E tem que ter esse intervalo. No contrato temporário. No contrato temporário. Olha só, você que está aí do outro lado, fique atento para você não perder nenhum direito seu de vista e garantir que você vai trabalhar, vai receber seus direitos, você que é empregador, não vai cair em nenhuma cilada do destino, nem vai ter que pagar mais do que precisa. Por isso, é importante essa movimentação no mercado, porque aquece as vendas, o dinheiro circula e todo mundo fica feliz. Claro, para ter a sua mesa farta no final de ano, mas é importante estar tudo dentro da lei. Doutor, e quais os direitos do trabalhador temporário? Perfeito. O trabalhador temporário ele vai ter direito a 13º proporcional, vai ter direito a férias proporcionais, vai ter direito a FGTS, vai ter direito ao INSS, né? Vai haver o desconto. A única questão que não vai haver nesse caso é a multa de 40% e o aviso prévio quando vai haver o desligamento. Aí, nesse caso, tanto o trabalhador temporário como o trabalhador intermitente eles não vão ter acesso a esse direito. Bem como lá na frente o seguro-desemprego também eles não vão ter acesso. Olha aí, importante. E trabalhar no dia 25, a gente sabe que é o feriado. Isso gera algum problema, alguma questão trabalhista? O trabalhador, se solicitado, tem que trabalhar nesse dia? Perfeito. No caso de trabalhar no dia 25 de dezembro, ele é um feriado. Caso ele trabalhe, existe a questão da remuneração em dobro. Então, existe essa penalidade, no caso do dia 25 de dezembro. Então, trabalhou no feriado, tem que ganhar em dobro. Tem que ganhar em dobro. É a lei, é a lei. O trabalhador temporário tem direito à multa de 40% do FGTS. E aí, fica como? Perfeito. No caso, o trabalhador temporário, ele já sabe que ele vai ser contratado por um tempo específico. Então, se ele for contratado nesse tempo determinado, ele já sabe o dia que ele vai sair. Então, no caso, a lei prevê a multa de 40%, bem como aviso prévio, para aquele trabalhador que foi pego desprevenido. Eu estou te desligando e ele não sabia que ia ser desligado. Então, nesse caso, até pelo sentido da lei, ele não teria direito à multa de 40%. E com relação ao seguro-desemprego? Perfeitamente. Vai no mesmo sentido. Como ele já sabia que ia sair, também não existe a obrigação do governo fornecer o seguro-desemprego. Conversa muito importante para você que chegou agora. Conversamos sobre a questão das contratações temporárias que acontecem sempre no fim de um ano, começo de outro. Recebi aqui o doutor Igor para trazer os esclarecimentos. E é claro, você é uma companhia que deve sempre participar da conversa aqui do nosso quadro. Afinal de contas, o direito não socorre os que dormem. Fique esperto. Muito obrigada, doutor Igor, pela sua presença. Volte sempre, viu? Obrigado.
Até a próxima. Até a próxima. Bom, doutor